Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Matheus. Hoje eu quero iniciar trazendo conteúdos de programação, de desenvolvimento web, para ser mais específico, porque eu quero ensinar do básico ao avançado front-end, desenvolvimento web front-end, quem sabe no futuro até mesmo back-end. Hoje eu trouxe aqui para vocês a tríade do desenvolvimento web, que são três tecnologias que funcionam em conjunto. A primeira é o HTML5, né? O HTML em sua quinta versão, o CSS na sua terceira versão e o JavaScript. Então eu vou explicar a base de cada um, como funcionam, a estrutura básica de cada, para que vocês tenham uma noção, uma base para começar no desenvolvimento web. Quando eu falo desenvolvimento web, eu estou me referindo a desenvolvimento para internet, desenvolvimento em nuvem, diferente de outros tipos de desenvolvimento, que é desenvolvimento para Android, desenvolvimento para iOS, desenvolvimento para Windows, porque existem vários tipos de desenvolvimento. Esse aqui em específico é para a web, ok? Então vamos lá. A primeira tecnologia que veremos é o HTML. O HTML significa Hypertext Markup Language. Ele não chega a ser uma linguagem de programação, como o nome indica, é uma linguagem de marcação de texto. É claro, o HTML faz outras coisas além de texto, mas é algo bem simples. Aqui na direita, vocês podem observar que tem um mini site feito em HTML, então o HTML só é capaz de oferecer essa estrutura para um site. Como eu disse, o HTML vai funcionar através de tags. As tags elas vão utilizar símbolos, né, para funcionar, ou seja, são símbolos que vão representar para o navegador de internet que aquilo ali é uma tag HTML. Na próxima página a gente já vai ver algumas tags. O HTML ele funciona sendo 100% integrado ao CSS e ao JavaScript, ou seja, ele não funciona sozinho. E essa integração normalmente ela acontece dentro do próprio código do HTML. A estrutura geral de um sistema, de um site, de um aplicativo, ela vai estar dentro do HTML. Ou seja, tudo que for ser encaixado nesse projeto precisa passar primeiro pelo HTML. A dificuldade é fácil. Normalmente você decora algumas coisas e são coisas simples, são coisas pré-definidas que não mudam, diferente dos outros dois que veremos. E o HTML, como vocês podem ver, ele cria o esqueleto da página, ele não vai criar nada muito atrativo, é o que cria o texto. Então, vamos partir agora para alguns exemplos de estrutura do HTML. A estrutura do HTML é utilizando símbolos. Esses símbolos vão ser o símbolo de menor e o símbolo de maior para abrir uma tag. Aqui eu tenho a estrutura, né, que é o símbolo de menor e o símbolo de maior, e o nome da tag aqui para representar uma tag. Pode ser qualquer tag. Existem centenas de tags no HTML. Abri a tag aqui normalmente, maior e menor. E para fechar essa tag, normalmente eu coloco a barra logo após o sinal de menor. E fecho aqui com o sinal de maior normalmente. As tags elas vão ser únicas, cada uma tem uma utilidade. E tem tags estruturais e tags visuais, ou seja, tags que não vão aparecer na tela ou do site ou do aplicativo e também vão ter tags que vão aparecer. Veremos nos exemplos a seguir. E basicamente para tudo que você possa imaginar que existe um site, existe também uma tag. Então, essa é basicamente a estrutura do HTML. Agora veremos um exemplo de um código HTML. Aqui é um código HTML com algumas tags. Você pode ver aqui a estrutura da tag, ó. Então, sinal de menor e sinal de maior. Aí temos o doctype HTML, que vai mostrar para o navegador que se trata de um documento HTML. Vai ter a tag HTML e logo em seguida, atributo. Tudo que está em verde é um atributo. Tá? Um atributo é algo que adiciona mais valor, adiciona mais interação, integra mais essa tag. Aqui no HTML, o HTML ele inicia um documento HTML. Diferente do doctype, o doctype só indica. O HTML ele inicia de fato. Você pode ver que o HTML ele fecha lá embaixo, na última linha, porque algumas tags precisam ser fechadas. Aqui tem o atributo lang English, né? Lang English, que é a linguagem que pode ser definida. Se eu colocar PTBR, será a linguagem português do Brasil. Logo em seguida, nós vamos ter a tag head,
que ela fecha logo aqui em seguida. A tag head significa cabeçalho. Então, as tags estruturais, normalmente elas ficam dentro do head. Aqui nós temos algumas coisas que não é tão importante tratar agora, mas aqui são 3 exemplos de tags estruturais, que é a tag meta e a tag title. A tag meta, ela pode ter diversos atributos. Ela sempre vai ser uma tag meta, né? Só que ela pode ter diversos atributos. Aqui tem uns exemplos de 2. O char7, que define o protocolo de codificação do navegador, ou seja, se vai ter acentuação ou não. No inglês não tem tanta acentuação, então normalmente não se coloca o TF8. Mas no português, como temos muito acento, normalmente se coloca sim o TF8. E aqui a tag viewport, né? Que é uma meta tag que vai deixar o site mais amigável para dispositivos móveis. E o title é simplesmente o título do documento. Abrimos, fechamos o head, vamos ter o body. O body ele vai representar toda a estrutura que vai aparecer na tela, ou seja, o site em si. Estrutura e aqui visual. Então aqui aparece na tela. Vemos que temos o body, aqui dentro do body temos um H1 que representa o título. Aí temos H1, H2, o H2 já é um título um pouco menos importante, H3, e assim vai até o H6. Eu não vou me aprofundar muito porque teremos outras aulas para tratar disso. Também temos um P, que representa a tag para ser usada quando eu quero inserir um parágrafo no meu texto, ou seja, um texto um pouco maior que um título. Temos o button, né, o button, que representa um botão. Vocês podem ver que todos esses aqui são tags que abrem e fecham por conta da barra, né? Só que a tag IMG ela é uma tag de auto-fechamento. Ela não precisa da barra para fechar. Ela já fecha sozinha. Ó. Existem algumas tags que vão funcionar assim. Eu não vou falar agora da tag IMG, as características para que ela serve, mas ela basicamente vai servir para colocar uma imagem no documento HTML. Eu vou me aprofundar um pouco mais nisso depois. Fechei a tag body aqui com a barra, né? E a tag HTML para finalizar o documento. O documento HTML pode ter esse tanto de linha aqui, que são poucas linhas, ou pode ter várias linhas. Isso vai depender do seu projeto. Existem projetos que o documento HTML possui até 15 mil linhas ou mais. Então depende muito do projeto, do aplicativo do site que você está desenvolvendo. Partindo agora para o CSS, vou dar a introdução do CSS e se a aula ficar muito longa eu vou cortar e fazer em 2 partes. Mas até onde der aqui eu vou explicar. O CSS ele possui parâmetros e funções. Esses parâmetros e essas funções, elas vão modificar o HTML. O HTML ele é o esqueleto, ele não tem visual, amigável. Já o CSS, que significa Cascade Style Sheets, ele vai colocar imagens, colocar cores, estruturas, sombras. Ele vai deixar bonito o site que você criou, a base que você criou em HTML. Todos os sites que vocês veem por aí na internet, o Facebook, por exemplo, ele tem CSS. A parte visual do site é toda feita em CSS. Sem CSS, o site fica feio e apenas se resume a palavras e textos. Então, o CSS ele vai estilizar, né? Ele serve para estilização, ele interage diretamente com HTML, então eu preciso pegar aquela tag do HTML, o H1, por exemplo, e colocar no CSS para mostrar. A dificuldade de aprendizado do CSS é mediana, porque existe muita coisa. Então, diferente do HTML, que tem, de certa forma, é padrão, é padronizado, o CSS não. Cada projeto exige uma utilização de ferramentas diferentes da tecnologia. E, de certa forma, o CSS ele vai complementar o esqueleto da página. Né? Com o CSS, a gente já tem os músculos do esqueleto. Vamos fazer uma analogia com o corpo humano. O HTML são os ossos, o esqueleto. O CSS já faz criar os músculos, né? Já faz criar os músculos, a pele. Já é um ser humano, praticamente. Agora, vamos ver um exemplo de código de CSS. Na verdade, é a estrutura, né? Então, existem várias formas de usar. Tem a forma interna, que é dentro do próprio HTML. Tem a forma externa, que é em outro arquivo, fora do HTML. E tem a linha, que é dentro da própria tag. Não vou focar nas outras, porque o mercado ou projetos que você pega para desenvolver como freelancer não vão exigir, não precisa, na verdade, você usar o interno e nem o em linha. O externo ele é o mais utilizado por ser o mais otimizado. Então,
O CSS vai funcionar da seguinte forma: aqui você coloca a tag, ou então a classe, ou então o ID. Vocês vão entender isso mais para frente, mas aqui, simplesmente entendam que aqui a gente coloca algo que representa aquela tag HTML. E aqui a gente vai usar um parâmetro, né, uma função, que vai dizer o que eu quero modificar. Então, dentro da tag HTML, eu quero mudar a fonte, né? Font size é um parâmetro que diz que eu quero aumentar, diminuir o tamanho da fonte. Eu coloco aqui para 20 pixels. Então, para finalizar, vamos agora para um código de CSS. Ver como funciona um código na íntegra. Então aqui eu tenho a tag HTML, aqui eu tenho os atributos, né, que representam modificações que vão ser feitas. Aqui na tag body, que é a família da fonte, né? E aqui no container. Então essa é a estrutura. Eu vou colocar o nome da tag ou algo que representa a tag. Vou abrir chaves, vou fechar chaves lá embaixo. E todo atributo que eu for usar dentro do CSS, ele obrigatoriamente precisa de 2 pontos após o atributo. Eu preciso colocar o que eu quero que esse atributo faça. Por exemplo, aqui padding. Padding é um espaçamento interno de algum elemento. Eu coloquei o que eu quero que faça e 2 pontos, ou ponto e vírgula, na verdade, logo após. Assim, eu defino uma regra CSS que vai modificar um elemento HTML. Para não ficar muito longo, eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas assim, eu vou fazer uma continuação de JavaScript, que vai ser bem breve, é só porque eu não quero prolongar muito essa aula, mas basicamente esses são são duas tecnologias muito importantes que abordamos nessa aula. Então, até a próxima com JavaScript.